Desfrutamos ontem, né? Coríntios 13. E assim, não é a primeira vez que a gente desfruta de Coríntios 13. Mas eu gosto sempre de tocar nesse ponto. O que eu amo na vida da igreja, irmãos, é porque Deus, Ele é fantástico. E Ele dá a condição de todos os irmãos caminharem juntos. Essa palavra que a gente desfrutou ontem, eu já vi várias vezes. Agora, como eu vi essa palavra ontem? Esse é o diferencial. Se eu vi essa palavra, ou se vocês viram essa palavra ontem, como de novo, aí de fato não faz nenhuma diferença. Mas se a gente viu essa palavra como a gente ouviu pela primeira vez, aí a gente se iguala com os demais irmãos que estão chegando na vida da igreja. Tanto nós, como esses irmãos, estamos ouvindo pela primeira vez essa palavra sobre o amor. Irmãos, só na vida da igreja, irmãos, é que Deus nos dá essa oportunidade de caminharmos juntos. A intenção de Deus é que não é que a gente chegue um na frente e outro atrás. Não. Nós estamos numa corrida? Estamos. Mas é uma corrida que a gente sempre fala de braços abertos. Onde junto conosco nós estamos trazendo todos os irmãos. Aqui não é interessante quem vai chegar primeiro, não. Aqui é interessante que todos cheguem. Até que todos cheguem. Isso, irmão, é maravilhoso. Então assim, e quando a gente olha para o dia de hoje, né? Ontem a gente viu a palavra sobre o amor. Irmão, não tem algo mais prático do que você olhar para essa mesa? Eu não sei se tem. Tem? Eu não conheço. Porque de fato o Senhor nos amou. E nos amou não é porque a gente era boa peça, não. Certo? Talvez você até se considerasse ou me considerasse boa peça. Mas a gente não era boa peça. Mas o Senhor nos amou a si mesmo. E ainda digo mais, ainda hoje nós não somos boa peça. Ainda damos trabalho ao Senhor. Mas ainda assim, Ele continua nos amando. Aí quando a gente olha, irmão, para essa mesa, a gente vê o preço que o Senhor pagou. De fato, esse amor nos constrange. Por que você vem para a reunião? Porque o amor me constrange. Essa é a resposta que nós temos que dizer. Senhor, o amor me constrange. Eu faço igual a João. O Senhor nos amou de tal maneira que não tem como explicar. Não dá para acompanhar no raciocínio humano. A mentalidade humana, ela não tem capacidade de acompanhar esse raciocínio divino. Ela não tem capacidade. A única coisa, irmãos, que a gente pode fazer é desfrutar desse amor. Então, quando a gente olha para esse pão, quando a gente olha para esse cálice, quando a gente vê o que estava reservado para nós, e o que hoje Deus tem dado a nós, que tamanho amor. Senhor, louvado seja o Senhor, irmão. E Coríntios fala que esse amor jamais acaba. Tem uma outra versão que fala que esse amor jamais morre. Esse amor, irmão, sabe por que ele jamais morre? Porque esse amor, ele é imutável. Ele é celestial. Ele é divinal. O meu amor humano, ele é limitado. Ele acaba. Mas esse amor não. Esse amor, ele é imutável. Louvado seja o Senhor, irmãos. E é assim, com esse sentimento de amor, que eu espero assim, que a gente parte esse pão nessa manhã. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, não temos palavras, Senhor, para te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Somos gratos a Ti, Senhor. No meio de tantas pessoas, Senhor, realmente bem mais capazes, Senhor, do que nós. O Senhor não só nos escolheu, mas o Senhor também nos chamou, Senhor, para sermos aqueles, Senhor, para expressar esse amor de uma maneira prática. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, porque podemos expressar, Senhor, a Tua igreja nessa cidade. O Senhor tem um candelabro nessa cidade. O Senhor pode brilhar nessa cidade. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua morte. Uma morte toda inclusiva, onde o Senhor nos incluiu nela. Obrigado, Senhor, que nesta morte o Senhor derramou o Seu sangue. Sangue, Senhor, que nos lava, Senhor, de todos os nossos pecados, mas também nos reconcilia com Deus. Nos traz de volta a Tua presença. Nos traz de volta ao princípio. Ó Senhor Jesus. Por isso, Senhor, pedimos a Ti nessa manhã. Senhor, abençoa esses símbolos. Abençoa esse pão que tipifica o Teu corpo.
Abençoa esse cálice, que tipifica o teu sangue, Senhor, derramado em favor de nós. Abençoa teu candelabro nessa cidade. Abençoa cada um das famílias. Ó Senhor Jesus. E muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó, somos-te gratos, Senhor. Ó, por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor está nos concedendo. Ó, que este amor que o Senhor derramou ali na cruz por cada um de nós. Senhor, que esse amor possa nos constranger a viver na Tua presença. Senhor Jesus, ó, nos ensina a nos render diante deste amor. Senhor Jesus, somos-te gratos, Senhor, por este pão que representa o Teu corpo nesta cidade. Somos-te gratos por este vinho que representa o Teu sangue ali derramado na cruz, para nos purificar, para nos lavar, ó, dos nossos pecados, da nossa vida natural. Senhor Jesus, por isso nos constrange a depender de Ti, a viver em oração, a amar um ao outro, a depender da unção do Teu Espírito para conduzir a Tua igreja. Ó, por isso somos-te gratos. Ó, por nesta manhã o Senhor nos convidar para fazer parte desta mesa. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor nos escolheu para estar diante desta mesa nesta manhã. Por isso, muito obrigado pelo Teu grande amor para conosco, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, irmãos, enquanto partimos o pão, vamos desfrutar do hino 121. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta mesa de amor, ao cálice e o pão, partilhando tais sinais, temos rica provisão pelo cálice, ó Senhor. A nossa gratidão, Tuas bênçãos Tu nos dás, Tua plena salvação. Tens o sangue que verteu para as faltas perdoar. Que se fez para nos abençoar. Cálice da ira foi a porção que coube a Ti. Cálice da bênção é a que cabe a nós aqui. Nela hoje temos Deus que perdoa.
pois o sangue que verteu para as faltas perdoar, a aliança que se fez para nos abençoar. Cálice da ira foi a porção que coube a ti. Cálice da bênção é a que cabe a nós aqui. Nela hoje temos Deus que perdemos em Adão. Por teu sangue que verteu, Deus é tudo a nós então. Nela todos temos, pois, vida, paz e redenção. Tudo que Deus planejou, temos hoje em tal porção. Tal porção é eterna, cálice pleno superior, tem sabor celestial, pois é o que Deus planejou. Quão amável é beber e lembrar de ti, Jesus, no Espírito partilhar tua obra sobre a cruz. Irmãos, vamos ler Romanos capítulo 1. Versículo 16. Romanos 1, 16. Amém. Vamos ficar de pé para ler esse versículo. Senhor Jesus, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, do grego. Vamos orar e ler. Tá? Amém. Pois não me envergonho. Não me envergonho. Não me envergonho. Que é o poder. Aleluia. Sim. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor,
Ó, Senhor, nós oramos pelo Teu poder. Poder que vem do Evangelho. Um dia o Senhor se fez homem, ó, e amou inimigos. Dispensou o Seu amor para nós, para que hoje pudéssemos cumprir o Teu plano. Senhor, esse é o Teu Evangelho, e eu não me envergonho dele. Essa manhã leva-nos a entender mais o Teu Evangelho, para que possamos pregar o Evangelho, espalhar as boas novas para todas as pessoas. Ó Senhor Jesus, vivemos, Senhor, dias de caos, vivemos dias maus, Senhor, as pessoas, Senhor, estão aflitas, as pessoas estão exaustas, Senhor, muitas vezes nós mesmos nos encontramos exaustos e aflitos por meio dos problemas. Senhor, mas nessa manhã, cremos que o poder de Deus vai dinamitar qualquer problema, vai explodir qualquer dificuldade, ó, para avançarmos como um só homem, como a igreja, ó, aquilo que o Senhor planejou, ó, para trazer o Teu reino para a terra, para trazer a realidade e a manifestação do Teu reino nessa terra. Louvado seja o Seu nome. Usa-nos, Senhor, durante todo o nosso viver. Senhor, e nessa manhã, abre os nossos ouvidos, ó, para Te ouvir, ó, Senhor, para entendermos aquilo que o Senhor deseja de nós, Senhor, para prosseguirmos e completarmos o Teu plano. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, irmãos, graças ao Senhor pelo primeiro partir do pão de 2020. Eu acho que alguém orou aqui, né, que não é mais um dia, é menos um dia, é menos um partir do pão. Tá? O Senhor instituiu essa mesa, nos orientou, nos encorajou, nos motivou a fazermos isso até que Ele venha. Então hoje está mais próximo do que ontem da vinda dele. Os sinais exteriores, irmãos, estão cada vez mais vistos, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas um ataque americano em Bagdá, no Iraque, assassina um general iraniano que é rival do Iraque. Eu estava ponderando nessa notícia, eu disse, como é que pode isso? Iranianos nem entram no Iraque. Mas havia um general iraniano no Iraque. E um ataque americano mata justamente esse homem. Aí o Irã manda represálias para os Estados Unidos, diz que vai atacar. Atacou a embaixada. E agora os Estados Unidos, eu estava vendo ontem na Folha da UOL, já mandou a resposta e vai ter guerra. Quer dizer, nunca parou, né? A guerra pelo petróleo daquela região. Mas agora vai se intensificar. Mas nós não olhamos só para esses sinais exteriores. Nós olhamos para o crescimento de vida da igreja. Quem vai trazer o Senhor de volta somos nós. É o nosso edificar, é o nosso crescer, como vimos na mensagem de ontem. É o amor se espalhando e invadindo o nosso ser, que vai trazer o Senhor de volta. Porque é o amor que edifica. Louvado seja o Senhor. A mensagem de hoje, irmãos, é o resumo do livro Romanos, a chave para entender 1 Coríntios. Durante 2 meses, nós ruminamos esse livro. Graças ao Senhor pelo 5º livro, né? Que lemos em 2019. E a partir de amanhã, já iniciaremos o 6º livro. 6º clube da leitura com o livro A Igreja é de Deus. Então, a partir de amanhã, e eu estive olhando agora o grupo, já tem 32 irmãos. Deveria ter 100, no mínimo, não é? Então mais irmãos ainda podem entrar no grupo. Tá? O link está lá no grupo da igreja, é só clicar e entra no grupo do clube da leitura, para que nós desfrutemos a partir da manhã desse livro, A Igreja é de Deus. E aí, com respeito a esse livro que nós encerramos, já tem acho que 1 semana e meia, né? Mais ou menos, que encerramos a leitura desse livro. E hoje ficou para a gente fazer um pequeno resumo, né? Não sei se vocês são como eu não tenho costume de sair do grupo anterior. O grupo se encerra, todo mundo sai e eu fico. Por que, irmãos, eu faço isso? Não é porque eu gosto de grupo não, nem gosto de WhatsApp, e sou viciado em WhatsApp não, até sou, mas
O Google está me enrolando aqui. Mas é porque, nessa hora que você quer ruminar, por exemplo, o grupo da leitura dos 5, né? Muita gente já saiu. Mas quando você puxa aqui de volta, ó, tá o compartilhar dos irmãos, tá? Você vai voltando aqui, ó, e tem todo o compartilhar dos irmãos, ó. A sinopse está toda pronta aqui. O que eu vou falar aqui, talvez nem fosse preciso, bastava você ruminar aqui o grupo, que está tudo escrito aqui, ó, capítulo por capítulo, os irmãos ruminando, tá? Então isso é precioso demais, porque isso aqui não é o fruto de um estudo de escritório. Isso aqui são mensagens proferidas, viram as páginas do livro, e aí quando nós lemos, e que cada irmão compartilha, enriquece ainda mais. Porque o que nós precisamos, irmãos, é do compartilhar mútuo. Por um lado, é necessário que se fale a palavra. Ou seja, por um lado é necessário que tenha o livro, para que a gente tenha a base. Mas o que vai enriquecer a leitura do livro é o compartilhar dos irmãos. Porque todos nós temos o Espírito e o Senhor dá porção a cada um. Todos nós somos membros do corpo de Cristo e temos que funcionar. Não é que podemos funcionar. Nós precisamos funcionar. Porque a edificação se dá quando todos estão funcionando. Louvado seja o Senhor. Amém. E o título desse livro é bem sugestivo. Romanos, a chave para entender 1 Coríntios. O primeiro item do título desse livro é que 1 Coríntios foi escrito antes da carta de Paulo aos Romanos. Cronologicamente falando, primeiro Paulo escreveu aos Coríntios. Tá? E o livro de Atos prova isso com a sequência dos versículos. Está tudo no livro, eu não vou repetir aqui os versículos para não tomar muito tempo. Eu quero tocar só mais em alguns pontos do suprassumo do livro. Mas nós percebemos que primeiro Paulo escreveu aos Coríntios. Depois, um tempo depois, provavelmente 2 anos, ou talvez até mais, Paulo escreveu aos Romanos. Mas quando homens santos de Deus foram compilar a Bíblia, foram colocar a ordem da Bíblia, eles foram inspirados por Deus para colocar Romanos na frente da carta aos Coríntios. Isso é inspiração de Deus. Quanto a isso, nós não questionamos. Por que isso, irmãos? Porque os tantos problemas vistos na igreja em Corinto só se soluciona com o Evangelho, que é o poder de Deus. No original grego, esse versículo 16, quando fala aqui em poder de Deus, ele tem um termo lá grego chamado dínamo. O Evangelho é o dínamo de Deus. Dínamo serve para 2 coisas. Primeiro, a gente entende que o dínamo é algo que gera energia. Sim ou não? Quem conhece aquelas bicicletas de antigamente, a gente comprava um dínamo, né? E botava no pneu para rolar, para acender o farol. Não é? Os de cabelo branco aí entendem o que eu estou falando. Eu não cheguei a comprar dínamo, mas eu vi muitas bicicletas com dínamo quando eu era criança. Tinha uma peçazinha que colocava no pneu, aí rolava, né? Aí gerava energia para acender o farol. Tem o catavento também, né? Que gera energia. Mas em especial a bicicleta, comprava dínamo. Ia na loja lá e dizia assim, tem dínamo para bicicleta? Tem. Mas a outra função do dínamo é explosão. Então se você está precisando de algo para que seu viver seja intenso na presença de Deus, você precisa gerar energia. Quem gera? O Evangelho de Deus. A própria palavra de Deus. Se você precisa de algo para resolver uma situação presente, de dificuldade que você está passando, você precisa de uma explosão. Quem tem essa explosão? O dínamo de Deus. O Evangelho de Deus. Então quando você chega no livro de 1 Coríntios, Paulo tem que tratar tantos problemas na igreja em Corinto. São inúmeros problemas, de todo tipo. Tanto problemas carnais, físicos, exteriores,
de problemas de pecado mesmo que os irmãos se envolviam, como também problemas até de lidar com os dons, e saber o que são os dons, como lidar com o casamento, porque lá eles não tinham casamentos normais, herança dos gregos. Então Paulo vai tratar com todos esses assuntos e deixa isso registrado para que nós hoje pudéssemos ter a luz de como tratar com as nossas dificuldades. Mas antes disso, na nossa Bíblia está colocado o livro de Romanos. Louvado seja o Senhor. Porque Romanos traz essa palavra evangelho de Deus, e Romanos é o evangelho propriamente falado, para que nós entendamos que se há problemas na nossa vida, se resolve com a palavra de Deus. Não sei se eu já contei a história aqui de um irmão que foi levado a juízo, né? Porque um jovem de muitas posses havia se convertido numa cidade, e o pai ficou indignado com a conversão do jovem, porque ele não mais chegava pedindo dinheiro para ir para a balada, ele não mais pedia o carro e chegava com o carro batido, ele não mais virava as noites na farra e chegava em casa 9h30, 10 horas depois da reunião. E o pai disse assim: não, fizeram uma lavagem cerebral no meu filho, estão querendo tomar meu dinheiro. Esses evangélicos aí fizeram uma lavagem cerebral no meu filho para tomar meu dinheiro. E aí o pai levou os irmãos da igreja. Isso aconteceu no nosso meio, tá, irmãos? Não foi nos grupos cristãos, não. Levou o irmão da igreja a juízo, dizendo que aquele irmão tinha feito uma lavagem cerebral na cabeça do filho dele, e o filho dele não mais agora fazia o que fazia antes, só queria ir para esse tal de igreja. E sabia que aquele irmão estava interessado era no dinheiro dele. Aí o juiz manda chamar o irmão para interrogá-lo, visto que aquele pai o colocou na justiça. Aí fez a primeira pergunta, o irmão abriu a Bíblia e respondeu. Fez a segunda pergunta, o irmão abriu a Bíblia e respondeu. Fez a terceira, a quarta, fez várias perguntas. No final ele disse assim: ó, pode ir para casa tranquilo, você está absolvido, não tem nada contra você aqui, porque eu estou vendo a hora eu perguntar a hora, que horas são aí você responder nessa Bíblia. Essa foi a resposta do juiz. Você vá para casa, aqui não vai ter nada, o processo está encerrado. Eu vejo a hora que eu perguntar, que horas são aí, você abrir sua Bíblia e dizer assim: são 10h23. Só faltou isso, dar a hora pela Bíblia. O resto ele respondeu tudo e convenceu o juiz. Então, irmãos, isso mostra que o evangelho é o poder de Deus. Amém. A palavra de Deus, ela soluciona todos os nossos problemas. Eu não sei que problema você está passando, eu estou passando alguns. Mas para os meus problemas e para os seus problemas, o evangelho é o poder de Deus. Ele soluciona. Agora nós temos que crer. Eu queria ver aqui, antes de continuar na leitura do livro, ver com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Tem tudo a ver com a palavra, tá, irmãos? Versículo 13. Primeira Tessalonicenses 2:13 diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmãos, esse versículo aqui, ele tem uma chave muito grande para nós entendermos que as nossas dificuldades podem ser solucionadas pela palavra de Deus. Porque ele começa a dizer assim, ó,
É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, se eu ficasse aqui o dia inteiro dizendo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, ainda era pouco. Ele falou, ó, temos nós para incessantemente, sem parar, dar graças a Deus. Porque os tessalonicenses ouviram a palavra de Paulo e podiam muito bem dizer assim, espera aí, Pedro andou com Jesus, João andou com Jesus, eles podiam até falar alguma coisa aqui sobre Jesus e a gente crê. Mas esse aí, que perseguia os cristãos, falar e a gente entender que Deus está falando. Então os tessalonicenses ouviram a palavra de um homem que antes era perseguidor, como Júlio compartilhou aqui, antes éramos inimigos. Nós também éramos inimigos de Deus, mas o Senhor nos salvou. Então os tessalonicenses ouviram e receberam aquela palavra entendendo que Deus estava falando com eles. Daí eu pergunto para os irmãos, quando nós lemos um livro como esse, nós entendemos que Deus está falando conosco? Se entendemos, graças a Deus, porque é Deus querendo mudar o seu viver, é Deus querendo solucionar todos os seus problemas. Aí aqui ele ainda continua dizendo que é de Deus, acolheste não com palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, essa palavra que eu estou falando para vocês, Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses, com efeito, está operando. Percebe onde está aqui o segredo da palavra solucionar nossos problemas? Essa palavra opera em nós. Esse operar é livrando-nos de todas as nossas dificuldades. Aí ele diz, operando eficazmente em vós os que credes, é necessário que você creia que a palavra faz isso. Irmãos, esse processo é o processo inicial da nossa salvação, que se chama santificação. A palavra operar em você e em mim é o processo da santificação. Ó, esses dois copos, vou tomar esses dois copos como exemplo. Agora há pouco tempo eles estavam num armário, com dezenas de outros copos iguais, sim ou não? Estava lá um monte de copos iguais. E se você for em algum supermercado grande aí, você vai encontrar talvez, aí não mais dezenas, milhares de copos como esse. Mas os que foram selecionados para botar água aqui em cima dessa mesa, foram esses dois. Então o que é que esses copos foram feitos? Para que esses copos foram feitos? Nesse exato momento eles foram santificados. A palavra santificação é separação. Foram santificados para cumprir o propósito dele. Coloca a água para matar a sede de alguém. Então nós um dia éramos comuns no mundo. Aí o Senhor separou e santificou. Separar do mundo é santificar. Nos colocou numa posição santa na vida da igreja, no meio dos irmãos, no corpo de Cristo. E agora o Senhor, por meio da palavra, isso aqui que o próprio Jesus orou por nós, dizendo assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, à medida que a palavra entra em mim, e que eu deixo ela operar eficazmente em mim, ela me santifica. Ela cumpre esse processo da santificação. Por outro lado, irmãos, esse processo da santificação necessita que nós tenhamos ações até chegarmos à glorificação. O que é o processo da glorificação? Por um lado, fomos aqui colocados para expressar Deus, isso é Deus ser glorificado. Tá? É nós glorificarmos a Deus. Quando eu expresso Deus, eu estou glorificando a Deus.
Jesus Cristo, quando estava na terra, cumprindo a vontade de Deus, ele estava glorificando o Pai. O final desse processo, que é a santificação contínua, é que nós seremos inseridos em Deus. Entenda. Quando cremos, Deus foi inserido em nós. Todos creem que sim? Você creu, Deus entrou em você por meio do Espírito, e agora começa a fazer um trabalho. E agora Deus quer ser expresso em você. Isso é glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus na terra. Por outro lado, Deus quer concluir esse processo. A santificação contínua vai fazer com que nós concluamos o processo que Deus planejou para nós, que é a glorificação, que é agora Deus ser glorificado em nós. Nós glorificarmos a Deus é expressarmos Deus, correto? À medida que expressamos Deus e cumprimos o plano dele aqui na terra, nós estamos glorificando a Deus. Agora, Deus ser glorificado em nós, é nós entrarmos em Deus. E Jesus Cristo pavimentou esse caminho. Ele se tornou o primogênito para conduzir muitos filhos à glória. A glorificação completa, que é nós entrarmos em Deus. Deus já entrou em nós. Agora nós precisamos entrar em Deus. Esse é o processo da glorificação. E é por isso que essa terra espera. Romanos mostra que há uma ardente expectativa da criação. Toda a criação espera e aguarda ansiosamente para que os filhos de Deus, que somos nós, concluamos esse processo de sermos glorificados. Porque, só repetindo, para nós glorificarmos Deus, para dar glória a Deus, é expressá-lo na terra. Mas para Deus ser glorificado em nós, é entrarmos definitivamente nele. Aí se cumpre o que está em Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Estaremos para sempre com Deus, mesclados com Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Mas para isso, irmãos, Deus tem a cada tempo a sua palavra, rema, palavra instantânea, palavra por momento, para que nós cumpramos, que é o que Jesus Cristo orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e a prática dessa palavra que vai fazer com que nós completemos essa carreira. Louvado seja o Senhor. Nos últimos dias, os irmãos têm falado muito sobre Apocalipse capítulo 12. E em Apocalipse capítulo 12, está no final do capítulo 1 desse livro, tá? Em Apocalipse capítulo 12, fala de uma missão dupla que nós temos. Primeiro aspecto dessa missão é gerar o filho varão. O que é gerar o filho varão? É completar esse plano de Deus. Deus precisa de um grupo de vencedores. Irmãos, a igreja em si não cumprirá na sua totalidade o plano de Deus agora. A igreja é apenas um meio para que a gente cumpra o plano de Deus. É um meio. Vou dar um exemplo. Você vai viajar para São Paulo, tá? Você precisa entrar num avião. Se não quiser ir de carro, claro, né? Não é, Socorro? Você precisa entrar num avião. Então o avião vai te levar. Quando ele chega em São Paulo, que aterriza, você vai querer ficar dentro do avião? Ninguém quer. Primeiro que, se tirar por mim, quando eu entro naquilo, eu vejo a hora de sair. Não é? Eu viajo porque preciso. Por causa da rapidez, por causa de ter que voltar logo e tal. Mas não é porque eu gosto. Eu acho que poucas pessoas gostam de andar de avião. Não é? Dá um tédio maior do mundo. Mas aquele avião é um meio de lhe levar. Ele não é definitivo. O seu plano é chegar em São Paulo. Quando chega lá, você desce e vai fazer o que tem para fazer. Então a igreja é como se fosse esse transporte. Sem a igreja, irmãos, nós não completamos o plano de Deus. Mas a igreja é apenas um meio. Não é o fim. O fim que o Senhor quer, primeiramente, para esse período, é estabelecer seu reino. E Ele vai estabelecer
por meio da igreja. É na igreja que nós conseguimos completar essa carreira. É vivendo a vida cristã, é vivendo a vida da igreja que nós completaremos esse plano de Deus. Mas hoje a igreja é essa realidade do reino. Tá? É a realidade do reino. Sendo que existe na igreja uma parte dela que é só aparência. A igreja hoje não somos apenas nós estamos cansados de saber disso. Quando partimos esse pão, é apenas uma realidade de todos os filhos de Deus nessa cidade. E infelizmente a igreja hoje tem muito dentro da igreja uma aparência de viver cristão. Pessoas que vivem na presença de outros de uma forma, mas quando sai, vive sua vida totalmente independente como quer, fazendo o que bem entende. Ele está na igreja? Sim, mas apenas aparentemente. Está vivendo na aparência do reino. É por isso que Apocalipse diz que da igreja será gerado o filho varão, que é o vencedor. Que esse vencedor não é mais individual, esse vencedor é coletivo. Então o que nós estamos fazendo hoje na igreja? Correndo essa carreira para se tornar esse filho varão. Esse vencedor, esses que estão vivendo a realidade da vida cristã. E não somente a aparência. Percebe, irmãos, que nós temos uma responsabilidade enorme nos nossos ombros. Não que seja um fardo, mas é uma responsabilidade de viver nessa vida cristã hoje em realidade. Amanhã é segunda, né, Júlio? Como o Júlio compartilhou. Eu costumo dizer assim, a temível segunda-feira. E a primeira do ano parece que é a mais complicada que tem, porque você passou até o fim de ano gastando e começa a chegar as contas. Não é assim? Então é a temível segunda-feira. Mas amanhã, irmãos, nós não podemos viver uma vida independente do que vivemos hoje aqui nessa mesa. De comer e beber do Senhor. Nós não podemos ter uma vida diferente disso, embora haja problemas. É por isso que Romanos traz o Evangelho de Deus, para mostrar para mim que esse Evangelho é capaz de fazer com que eu viva na temível segunda-feira, do jeito que eu vivo no dia do Senhor. Desfrutando do Senhor, comendo do Senhor, bebendo do Senhor e principalmente pregando o Evangelho. Aí é a segunda função da dupla missão de Apocalipse 12. A primeira função, crescermos, gerarmos o vencedor coletivo. A segunda é preparar esse deserto, esse lugar que vai ficar para receber essa mulher, essa vida da igreja aparente que as pessoas têm e que vão ter que ficar aqui na grande tribulação. Eu não sei quantos de vocês querem ficar para receber cristão de toda parte do mundo. Esse local não, né? O novo local de reunião que nós vamos ter, em breve, vai acolher muita gente. Eu não sei se você quer ficar com as chaves para receber essas pessoas. Eu quero estar na primeira parte da mulher, que é o filho varão. Os que vivem a realidade da vida cristã se tornarão esse vencedor coletivo, filho varão, que já vão ser poupados da grande tribulação, dos 3 anos e meio restantes da humanidade, e ainda vão ganhar um galardão extra de viver e reinar e reger as nações da terra com o Senhor por 1000 anos. Então daí a escolha não é do Senhor, a escolha é sua. É por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. O irmão dá até um exemplo aqui,
de um time de futebol quando vai fazer uma peneira, né? Quando ele vai selecionar, aí um monte de criança, todos jogam bola, porque se o pai sabe que o menino tem aptidão, leva para a escolinha. Quando não tem, não, menino, vai estudar. Não é? Isso principalmente nos grandes centros. Aí na escolinha tem 40 meninos, 50 meninos, ali às vezes sai um ou dois. Todos foram chamados para fazer aquela peneira. Mas tem um ou dois que é escolhido. Entende? Então, irmãos, o Senhor, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos escolhe e nos coloca na igreja, todos nós somos chamados por Deus, chamados para fora, eclesia, chamados para fora do mundo. Estamos na igreja. Mas os escolhidos são aqueles que crescem e se comprometem com o Senhor e vivem uma vida de realidade. Nós não podemos viver uma vida de aparência. Nós podemos viver, mas não devemos viver. Amanhã eu posso ter uma chave em mim que desliga e vou viver minha vida. Tá? Eu costumo até brincar, a gente tem um interruptor aqui, né? Quando entra no local de reunião, amém, abraça todo mundo, ama todo mundo, vou orar por você. Aí quando sai, desliga, aí eu vou viver minha vida do jeito que eu acho, do jeito que eu devo. Irmãos, nós precisamos viver uma vida real. Nós não somos atores aqui, que canta, que partem o pão, que oram, que falam, que compartilham, mas depois que sai daqui, nada mais do que isso. Nós não podemos ser atores. Existem muitos cristãos na terra hoje, sendo esses atores, tendo dois viveres, uma vida bem suntuosa, que parece ter uma aparência muito grande de cristã, na presença dos irmãos, e outra vida totalmente oposta, longe dos irmãos. Nós precisamos viver uma vida real. Nós não somos atores, né? Eu vi agora uma propaganda recentemente de uma atriz famosa, ela dizendo assim: que tal se dentro dessa propaganda eu viver todos os meus personagens? Aí sai dizendo o nome que ela foi na novela tal, eu era fulano de tal, eu era fulano de tal, eu era fulano de tal. Quando você vai ver uma vida só de aparência, ela não é nada daquilo que os personagens dela transmitiam. Mas quando você está assistindo a novela, você jura que aquela pessoa é daquele jeito. Não é? Não tem ator e tem atriz, quando a gente vê, tem logo raiva da cara, porque toda novela ela é vilão, ou é vilã. A gente não assiste muita novela, mas a gente fica sabendo. Não é? As pessoas comentam. Terminou a novela tal, vixe, fulano matou cicrano. Fulano se converteu na cadeia, mas ainda matou uma pessoa no final. Aí quando olha a cara daquela pessoa, já tem raiva. Não é? É um personagem. Aquela pessoa talvez seja meiga, seja humilde. Mas a personagem que a gente vê na novela é uma vilã, é o cão vivinho. Não é? Então, na vida cristã, será que nós estamos sendo isso? Tendo dois papéis, sendo ator na hora da reunião, na hora da presença dos irmãos. Tem até a história de um irmão que chegou estava sem reunir, né? Estava meio desviado, chegou num restaurante e começou a invocar o nome do Senhor bem alto, né? Ó Senhor Jesus. E olhando por lado, ó Senhor Jesus. Quando invocou umas 4 vezes, ninguém deu amém. Ele, isso aqui não tem crente não. Garçom, traga uma cerveja. Isso aconteceu, irmãos. O irmão depois, né, de fato, ele ele teve um encontro com o Senhor de fato. E confessou para os irmãos que fez isso uma vez. Tá? Vivia uma vida de ator. E até invocando, ó, no bar, no restaurante lá. Ó Senhor Jesus. E olhando, né? Irmãos, nós precisamos viver uma vida real. Uma vida cristã que expresse Deus. Porque é esse caminho que vai nos glorificar. Que vai fazer com que Deus complete o seu plano na sua e na minha vida. Sem esse caminho da realidade hoje, nós não entraremos na manifestação dessa glorificação. Por isso que nós precisamos hoje viver uma vida real. Louvado seja o Senhor.
Prosseguindo, irmãos, eu já pulei do capítulo 2, falando sobre a eleição, quero falar um pouquinho agora do capítulo 3. O capítulo 3 do livro vem falar que nós somos membros uns dos outros. Aí vem aquela questão: existe irmão no nosso meio sofrendo por muitas dificuldades. E às vezes a nossa reação é assim, tá vendo aí? Apagando o que fez. Sempre bateu boca com os irmãos. Sempre pensava diferente. Sempre isso, sempre aquilo. Era sempre do contra. Agora está pagando. Irmãos, nós não podemos ter essa reação. Nossa reação primeira é de orar pelos irmãos. Porque se Alfredo sofrer, eu preciso entender claramente que eu estou sofrendo. Eu tenho uma prima que, quando teve a festa da família, 2 anos atrás, aí abriram a oportunidade para eu falar uma palavra. E eu preguei o evangelho. Todos que estavam ali, tinha alguns bebendo, botaram as bebidas para debaixo da mesa, na hora que eu estava falando, eu olhando lá de cima e vendo, né? Se levantaram. No final eu terminei a palavra falando para todos invocarem o nome do Senhor, que o nome do Senhor traria salvação para eles. Eles invocaram o nome do Senhor. Eu tenho um tio que tem mais de 50 anos que bebe, mas nessa hora ele estava lá, invocando o nome do Senhor. Terminou assim, quando terminou a minha palavra, que eu fui lá onde ele estava, ele apertou na minha mão e disse assim: fala, Chico Malafaia. Criticando, eu sei, mas o meu papel é de pregar o evangelho. E quando eu terminei de falar, minha irmã mais velha, ela é muito católica. Aí pediram para ela também subir e falar um pouco. Então ela enfatizou minhas palavras, não tocou na idolatria e tal, e concluiu lá. Mas eu quero falar sobre minha prima, que na hora que minha irmã subiu, ela bateu no braço de outra assim, disse: agora é nós. Porque ia subir uma pessoa que era católica. Perceba que as pessoas ainda vivem isso. Só que agora o marido está numa situação de UTI. Os médicos já falaram, não tem mais o que fazer. Ela passa uma mensagem para mim pedindo o quê? Oração. Não só pelo marido, mas por ela também. Percebe que na hora que as pessoas precisam, eles sabem a quem recorrer. Agora, se nós não tivermos uma vida de realidade, eles não recorrem. Mas o que eu quero compartilhar aqui é entre nós, os irmãos. Irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros. Eu não sei quantos de nós, quando está, por exemplo, em outro lugar, né, viaja, continua sentindo saudade dos irmãos e ora pelos irmãos. Nós precisamos fazer isso. Porque muitas vezes tem irmãos sofrendo e nós não sabemos. E quando você ora pelos irmãos, Deus socorre os irmãos e socorre a você. Lembra da passagem de Abraão? Quando orou por Ló? E o Senhor enviou anjos e tirou Ló de Sodoma? E quando Ló saía com suas filhas, Deus se lembrou de quem? Não estão lendo a Bíblia não, né? Precisa recomeçar. Jó também aconteceu a mesma coisa. Quando Ló saía de Sodoma, Deus se lembrou de Abraão. Porque Abraão orou por Ló. Na situação de Jó, aqueles amigos tagiversando ali, conversando e falando e discutindo. Aí Deus orientou a Jó para orar pelos amigos. E a sorte dele mudou quando ele orava pelos seus amigos. Então, irmãos, orar uns pelos outros traz salvação para os irmãos e para nós também. Essa é a vida do corpo. Nós não podemos viver independente uns dos outros. Nós não conseguimos. Certa vez eu estava numa cidade e aí um irmão foi no ouvido de uma irmã que tinha saído do grupo cristão que ele participava
e estava se reunindo conosco. E esse irmão era um líder lá e começou a falar mal de mim, sem nem me conhecer, e falar mal da igreja. Agora disse coisa, viu? Disse coisa. Aí a irmã veio falar para mim. Eu falei, irmã, eles falam do que não conhece. Tenha misericórdia dele. Ore por ele. Aí certo dia eu estava numa oficina mecânica. Oficina dá de tudo, né Valdênio? Todo tipo de conversa. E esse dito líder passa na calçada oposta. Os homens que estavam ali consertando carros, só não disseram que ele era santo. O resto, o que vocês pensaram, falaram mal daquele líder que passou ali. E eu estava ali. Aí era a hora de eu, né? Eu falei, vocês falam do que não sabem. Aí os homens tiveram medo assim. Ele pode até ter sido tudo isso que vocês falam, mas hoje ele não é mais. E ficaram tudo calado esperando o que eu ia dizer. Eu falei, hoje ele busca a Deus, o que vocês também precisam fazer, e eu. Nós precisamos buscar a Deus. Irmãos, não deu 15 dias, essa pessoa que falou mal de mim estava lá em casa procurando comprar os livros. E ele não soube de nada disso. Só porque o pastor, presidente lá do grupo dele, mostrou um livro no púlpito. E falou que os irmãos me procurassem. Ele foi lá em casa me procurar. Agora, por que ele foi? Será que é porque eu defendi ele? Não, irmãos. É porque nós somos membros uns dos outros. Amém. E quando ele foi, Deus não estava se lembrando só dele, não, estava se lembrando de mim também. Porque precisava suprir uma necessidade minha, da venda dos livros. Então Deus é maravilhoso. Agora nós precisamos entender o que é o corpo de Cristo. A vida do corpo. Ninguém em sã consciência quer tirar um membro. Ninguém. Quando o médico chega para alguém e diz assim, para esse dente aí não tem mais jeito não, tem que extrair. Dá uma dor em nós, dá ou não dá? Dá duas dores, né? Dá a dor de perder o dente e dá a dor da extração. Mas ninguém quer perder membros do nosso corpo. Imaginem o que é um irmão que deixa de se reunir. A dor que causa em Deus e também causa em nós. Por isso que a partir de hoje nós precisamos orar pelos irmãos. Amém. Tanto pelos que estão reunindo firme, como por aqueles que pararam de reunir. Quando a gente chega no local e sente falta de alguns, claro, nem todos vêm os 2 dias, né? A gente sempre vê mais irmãos no sábado, no domingo vê menos. Cada um tem suas dificuldades. Mas tem irmãos que faz 3 meses que não vêm. E você pergunta para os irmãos, está indo no grupo familiar? Está não. Está indo na reunião de oração? Está não. Eu vejo as fotos no grupo, ele não está lá. Isso precisa causar dor em nós. E precisamos orar por ele. Muitas vezes nós não sabemos o que dizer se for visitar. Porque o que a gente vai falar quando for visitar pode ser que soe só como cobrança. Mas sua oração é ouvida por Deus. Quando você ora, você está se compadecendo daquele membro. Então nós precisamos resgatar os irmãos. Primeiramente, orando. Ore pelos irmãos. E aí também ore pelas pessoas. Porque nós somos membros uns dos outros. E aí, irmãos, aqui no livro também, o irmão orienta para nós desfrutarmos do capítulo 12, que tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Os irmãos hoje estão falando sobre sair para orar pelas pessoas. Temos até a camiseta, posso orar por você? E nós precisamos fazer isso só quando os irmãos marcam uma saída para o trauma, para o Parque da Liberdade, ou para o Parque da Criança, ou para a Praça da Bandeira. É assim? Não, irmãos. É todo dia. Você imagina o que é 100 pessoas, todo dia orando por 2 pessoas.
Durante um ano. Sabe quantas pessoas dá? Mais de 70 mil que receberam oração. Já pararam para pensar nisso? Não. Eu oro por 2 pessoas durante 365 dias. Então eu orei por 730 pessoas. Mas isso 100 irmãos fazendo, todos os dias. 73 mil pessoas serão alcançadas com oração em 2020. Percebem a grandiosidade do que é nós praticarmos o que os irmãos estão falando todos os dias? Percebe o que é que Jesus Cristo falou? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E essa verdade que ele está falando é a verdade presente. É o que o Senhor está falando para nós no momento para praticarmos. Que a prática dessa palavra faz operar eficazmente em vós os que credes. Por isso, irmãos, nós precisamos sair para pregar o Evangelho. E Romanos capítulo 12 fala assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Está aqui às 9 da manhã, é um sacrifício. É ou não é? Quem foi dormir tarde ontem, mais de 1 da manhã, está aqui às 9. Eu rogo a vocês que apresentem o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, que é o vosso serviço mais lógico. Aí ele continua: e não vos conformeis. Conformar é tomar a forma, tá? Tá parecido com a mão, não tá? Com a luva, tá? Mas a luva tem a forma de mão para colocar-se a mão. Você tem forma de quê? Você foi feito à imagem e semelhança de quem? De Deus. Você tem a forma de Deus, então você tem que se conformar com Deus. Tomar e assumir a forma de Deus. Mas aqui o versículo diz: não vos conformeis com este século. Ou seja, esse século aqui, a palavra grega é aion. Ian é quem gosta muito de usar, né? Essa palavra aion. Isso quer dizer que para cada momento, o inimigo de Deus, ele tem uma maneira de se apresentar para enganar as pessoas, para iludir as pessoas. Tem tempo que o forte é entretenimento. Tem tempo que o forte é estudo. Tem tempo que o forte é um objeto. Todo mundo quer. Eu lembro no tempo do Pokémon Go, né? Ixi, o Google já está me traindo aqui. Posso nem falar que essa mulher me denuncia. Isso é o Aion, viu? Então, irmãos, teve um tempo que era Pokémon Go. Aí muita gente, até os irmãos, muitos irmãos baixaram aquilo no celular para ir procurar Pokémon nos cantos. Quem lembra disso? Agora eu pergunto, de todos aqueles que baixaram, quem tem hoje ainda no seu celular? Ninguém tem mais, ninguém procura mais. Você tem, Caio? Ainda está procurando Pokémon? Ah, não, já porque já passou, né? Já passou o tempo, né? Já era, né? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que cada tempo Satanás inventa algo para enganar as pessoas e vai todo mundo na corrente. Desculpa aí, viu, Caio? Mas foi você que se denunciou. Quem tem que pedir perdão a Deus é você. Mas, irmãos, existe um aion para cada tempo. O final do ano passado era todo mundo falando de quê? Flamengo ganhou Libertadores. Você sabe como é que deram o nome para quem ganhasse a Libertadores? Vocês têm noção? Eu tenho, porque eu assisto, né? Agora quem tem que pedir perdão sou eu, Caio. Rumo à glória eterna. Foi não, Josiano? O slogan... Eu falar te denuncia, né? Mas o slogan de ganhar a Libertadores era rumo à glória eterna. Irmãos,
Flamengo não pode lhe levar para a glória eterna coisa nenhuma. River Plate ou qualquer time que ganhar essa Libertadores, jamais vai levar você para a glória eterna, vai levar para o buraco eterno. Para o horror eterno, é ou não é? Mas o título era Rumo à Glória Eterna. Sabe o que é isso? Aion. Para quê? Para enganar eu e você. O enganar os cristãos. Ele não está querendo enganar incrédulo. Os incrédulos já são dele, já vai mesmo com ele. Ele quer enganar eu e você. E aí passou, 23 de novembro, ganhou, aí vamos agora para o Mundial. Era todo mundo agora o Mundial, é Flamengo, é Flamengo. Eu passava nessa rua de Campina, eu via aqueles cordão esticados assim, só com camisa do Flamengo. Eu não, nem na Copa, que todo mundo torce pela seleção brasileira, não tinha tanta camisa como tinha. Nem o 13 e o Campinense, quando tem classe, tem tanta camisa na rua como tinha. Por quê? Aion. E Paulo fala aqui, não vos conformeis com este aion. Não tome essa forma. Ele roga pelas misericórdias de Deus, mas ele diz assim, mas transformai-vos. Tomai outra forma, irmãos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis. Você e eu precisa experimentar a vontade de Deus. Porque é experimentando a vontade de Deus que nós podemos glorificar a Deus nessa terra. Foi fazendo a vontade de Deus que Jesus, o primogênito, que quer conduzir muitos filhos nesse caminho, glorificou Deus nessa terra. Aí agora ele precisa que esses seus filhos também glorifiquem Deus nessa terra. E experimentando essa boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus, nós estaremos, aí sim, nós estaremos rumo à glória eterna. A sermos glorificados. Deus nos glorificar significa entrarmos em Deus. Só entra em Deus quem é como Deus é. Pedro fala sobre isso na sua carta. Seremos como Deus é, em vida e natureza, mas sem a deidade, ou seja, sem o poder de ser adorado. Mas nós entraremos em Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, para que hoje eu possa cumprir a vontade de Deus, eu preciso ter a minha mente transformada. Meu corpo apresentado como sacrifício vivo. E principalmente o versículo 11, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Manter um espírito fervoroso, um espírito alegre, um espírito que contagia as pessoas. Quando você fala para orar pelas pessoas, ela é contagiada com aquele ambiente. E aí ela pode receber a salvação de Deus. Nós não sabemos quem são os escolhidos nem os eleitos. Mas Deus sabe. E Ele quer nos usar para ir até eles. Alguém Deus usou para chegar até você. Você não entrou aqui, você não se tornou um cristão, você não veio viver a vida cristã como um relâmpago. Você estava em casa e de repente Deus aí colocou você na igreja. Não. Deus usou pessoas para chegar até você. E agora Deus quer usar você para chegar até outros. Irmãos, isso vai minimizar em muito os nossos problemas. Quando nós praticamos a palavra, os nossos problemas são minimizados. Creiam. Eu queria ler para vocês aqui um hino que eu fiquei muito impressionado ontem quando um irmão mandou num grupo aqui. Por isso que eu gosto de grupo, viu, irmãos? É o hino C67. Acho que é o C67. Isso. Fala assim, ó. A palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Por amá-la, Cristo assim engrandecido dia a dia no meu ser, então será. Eu preciso amar a palavra que traz luz e satisfação. Aí o primeiro coro fala, sem palavra, o seu povo se corrompe. Irmão, se ficarmos sem a palavra, nós seremos igual às pessoas do mundo. Mas ao achá-la, prospera em seu viver. Estrofe 2 diz, através do seu falar, Deus me faz ver o que planejou. A igreja como lar para habitar com o seu povo. O tabernáculo lá de Deus com os homens.
Mas é a igreja, Deus está tabernaculando entre nós. Ele armou o tabernáculo para que nós vivamos essa vida. Para habitar com o seu povo e ali então falar. Estrofe 3. Junto àqueles que o Senhor separou de onde? Do mundo, e nos colocou na igreja, vivo a festejar. Temos que servir ao Senhor com fervor no espírito, com alegria, vivo a festejar. Irmãos, todo domingo Deus nos proporciona uma festa. Nós não podemos ser tristes. Nós precisamos ser alegres. Porque nós merecíamos era o lago de fogo, o horror eterno, como Isaías fala. Mas nós fomos colocados na vida cristã para sermos os vencedores de Deus, para sermos glorificados. Aí continua o estrofe 3. Seus profetas dão a nós revelação das escrituras que o nosso Deus soprou. Há quem diga que o Senhor parou em Paulo, parou em João. Irmãos, se fosse assim, e Martinho Lutero não falou por Deus? Quando rompeu com todo aquele sistema que levava o povo para o inferno? E todos os filhos de Deus, pós-Bíblia, ao longo das eras, não falaram por Deus, os grandes heróis da fé, não falaram por Deus. Então aqui fala, ó, seus profetas dão a nós revelação das Escrituras. O que é isso? Nada mais do que revelação das Escrituras. Não é obra de escritório, um homem querendo entender a Bíblia para falar, estudando a Bíblia. Isso aqui é a comunhão do corpo de Cristo. Os irmãos na reunião, comunhão, oração, o Senhor vai dando, vai brotando e se fala as mensagens, e as mensagens viram as páginas desse livro. É só isso, é simples. Seus profetas dão a nós revelação nas Escrituras que o nosso Deus soprou. O último coro, é fantástico esse coro. Tal falar traz unidade. Aí eu queria agora abrir um parênteses para falar sobre unidade. Deus é único, e a única coisa que Ele mais ama é a unidade do seu povo. Deus não conhece divisão. Deus é único, e Ele deseja que todos nós sejamos únicos, vivamos na unidade. E só quem traz unidade não é a nossa mente. Eu vou querer ser um com os irmãos. Não. Quem traz unidade é a palavra de Deus falada pelos profetas. Tal falar traz, tal falar, que falar? O falar das revelações das Escrituras que o Senhor dá aos profetas e que o Senhor sopra, que o nosso Deus sopra para os profetas. Tal falar traz unidade ao seu povo. Por tal viver. Que viver? De unidade. De praticar a palavra, de ser santificado na verdade, de um dia entrar em Deus. Por tal viver sou muito grato ao meu Deus. Louvado seja o Senhor. Os últimos capítulos desse livro, irmãos, vai falar sobre os gregos buscarem sabedoria e os judeus pedem sinais. Isso eram culturas da época. Os gregos, eles tinham ficção, né? Eles eram aficionados em querer mais sabedoria. Eles pagavam os escravos, os servos deles, para tocarem os negócios deles, para que eles pudessem ter tempo de ir para as praças discutir conhecimento. Isso era o que eles mais amavam fazer. Imagina se hoje você pudesse tocar seu comércio só com seus servos, tá? Todos nós aqui, tocar nossas casas só com os servos, e pudesse estar o tempo todo no local de reunião só discutindo, não é só buscando mais da palavra, só lendo mais. Isso seria bom? Seria, mas não é o que Deus quer. O que Deus quer é a prática da palavra. Entender a palavra é só para que nós pratiquemos. Entender a palavra não é para constituir nossa mente e eu ser aqui um grande doutor. Vamos lá, agora eu vou me sentar aqui, tudo que vocês perguntam eu respondo. Não, não é isso que Deus deseja. Os gregos que buscavam isso. Nós buscamos compreender a palavra, ter comunhão com os irmãos, esse falar traz unidade para praticarmos essa palavra. Por quê?
porque isso traz unidade. Essa unidade nos santifica, e essa santificação vai nos levar à glorificação. Esse é o desejo de Deus. E aí o último capítulo fala sobre os judeus pedem sinais. As pessoas hoje são, até nós mesmos, cristãos, às vezes ficamos interpelando Deus por sinais. Se não tiver um sinal, a gente não crê. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De esperar sinais. Senhor, eu faço isso, mas se isso acontecer. Uma vez, eu vou contar que é um pouco cômico, mas está dentro desse encargo aqui de esperar sinais. Quando eu criei no Senhor, eu tinha um carro, um Chevette. Nós tínhamos, né, Rosana? E aí tinha uma imagem daquelas que as pessoas colocam do rosto, de Maria. Tinha lá. Meu pai pediu para comprar, meu pai muito católico. Primeiro carro que eu comprei, ele pediu para comprar um rosto daquele e botar no carro, e eu botei. Quem abriu o adesivo e colocou lá fui eu. Meu pai que mandou. Aí quando eu criei no Senhor, eu queria tirar aquilo. E eu ficava orando, Senhor, que meu pai seja tocado para tirar isso daí. Porque foi meu pai que pediu, o carro foi ele que comprou. O primeiro que eu tive foi ele que comprou. Eu trabalhava, mas era dentro de casa. E aí, um dia eu orei assim, Senhor, que as mãos que colocaram ali, tire. Aí o Senhor falou, as mãos foi você. Falou desse jeito, as mãos foi suas. Eu só fui puxar. Agora vamos ver o que é que vai dar. Irmãos, nesse dia nós tínhamos uma prova na faculdade, eu e Luciana, e eu fui de carro. Do nada passou um carro por mim, arrancou o retrovisor. Passou assim, ó, bem pertinho. Aí eu falei, foi o rosto que eu tirei. Não era para ter tirado, não. Novo convertido. E ainda eu pensei em comprar outro para botar. E se eu não tivesse tirado, não tinha acontecido isso. Quase morro. Percebe que a gente liga a nossa vida cristã a sinais? Aí fui orar ao Senhor de novo. O Senhor falou, nada disso. Quem segura a sua vida sou eu. Irmãos, nós não precisamos de sinais para crer. Nós precisamos viver uma vida real com o Senhor. Que intimidade você tem com o Senhor? Nessa época eu não tinha quase nenhuma. Mas uma coisa eu tinha, no meu espírito tinha o Senhor, e eu orava. E o Senhor falava comigo. E hoje é diferente? Não. Hoje aumentou esse falar. O tempo passa, e cada vez mais que o tempo passa, nós já estamos em 2020. Eu fui falar isso, né, e não sei nem se foi bem compreendido, mas eu disse que nós podemos estar entrando na última década da humanidade. Há quem diga que entre 2020 e 2030, o Senhor volta. Podemos estar na última década. Então o tempo está passando velozmente. Hoje é 5, irmãos. Quase ontem estava o povo estourando fogos aí do dia 31. Hoje é 5 de janeiro. Rápido. Voa. Mas esse tempo nós temos aproveitado para buscar a presença do Senhor. Isso é o que conta. Não vai contar quantos dias se passaram de vida cristã. Eu tenho quase 25 anos. Não é isso que vai contar. O que vai contar é o que eu tenho na presença do Senhor. E você também. Então nós precisamos remir os dias. Remir o tempo, porque os dias são maus. Não porque os dias estão acelerados, ou porque os dias são maus em si mesmo. Mas porque Deus quer achar-nos na sua presença. O que conta, irmãos, é a experiência que nós temos com Deus. Do falar de Deus, e esse falar é real na minha vida, não é um falar utópico. Sair para orar pelas pessoas, só quando os irmãos marcam, não, eu saio amanhã eu contato várias pessoas, amanhã eu vou numa padaria comprar pão, ou vender, né? Amanhã eu vou num comércio fazer alguma compra, numa farmácia se precisar, amanhã eu vou em vários lugares. E lá tem pessoas sedentas esperando que você solte a frase, posso orar por você? Aí você pode achar, é tão simples, é só você praticar.
Porque Deus está querendo lhe santificar. Deus está querendo que você esteja na presença dEle. E a presença dEle se dá por meio de nós exercitarmos o nosso espírito. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos, irmãos, estar tão somente buscando a sabedoria ou os sinais. Precisamos ler a Bíblia? Claro que sim. Sem ler a Bíblia, nós não temos como balizar o nosso viver. Mas nós não lemos como lemos um livro de história. Tem muitos irmãos que começam a ler a Bíblia em janeiro, aí lê Gênesis, né? Até lê o Pentateuco, lê até Deuteronômio, mas quando começa a entrar em números, aliás, em crônicas, naqueles livros que tem aquela genealogia comprida, fulano gerou a cicrano, que gerou a cicrano, que foi não sei o quê, desiste. Não vou ler mais não. É muito complicado, eu não entendo, é não sei o quê. Irmãos, é a palavra de Deus, leia. E embora que você não entenda nada, leia. Nós não estamos aqui para buscar conhecimento. O conhecimento necessário para nós praticarmos, os irmãos estão falando já. Tem o alimento diário, tem os livros, vamos ler agora, a igreja é de Deus. Se você ainda não pegou o seu livro, pegue. Se você não está no programa O Livro na Minha Mão, não tem problema, compre avulso, peça. Ou então, xerox. Faça cópias. Entre no grupo sem ter o livro, os irmãos vão compartilhar e você vai também entender. Ninguém está pensando aqui só em vender livros. Mas nós estamos pensando em que todos nós precisamos nos alimentar, crescermos para completarmos o plano de Deus. Louvado seja o Senhor. Não precisamos ficar presos só a conhecer. Tem que conhecer? Tem. Para quê? Para praticar. Muitos irmãos falam assim, tem que entrar nas verdades. Tem sim que entrar nas verdades, mas as verdades têm que entrar em mim. Se a verdade não entrar em mim, fizer relação na minha vida, de nada adianta ter a verdade fora de mim. Eu preciso que essas verdades entrem em mim. Como é que elas entram? Praticando. Vivendo uma vida real. Não sei quantas vezes eu falei isso hoje, acho que mais de 20. Mas eu preciso viver uma vida real. É a realidade do reino, a realidade da vida cristã que vai trazer o Senhor de volta. E eu tenho parte nisso. E você tem parte nisso. É só querer. Nós não precisamos de sinais. Os judeus buscam sinais, os gregos sabedoria. Mas nós buscamos a Cristo e esse crucificado. Essa é a chave do livro de Coríntios. E a chave para entender é desfrutar de Romanos. Que é o Evangelho, é o poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Os irmãos que quiserem compartilhar, né? Podem vir para compartilhar. Principalmente os que leram, né? Louvado seja o Senhor. Então, vamos. Parece que fica mais desinibido, né?